Olá, meninas e mulheres lindas do meu coração, e meninos também, por que não? Eu sou a Duda Croceta. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como começar a ler a Bíblia para quem quer começar e é cristão, ou para quem, enfim, não é cristão e quer conhecer um pouco da fé cristã, e explicar um pouquinho como funciona a divisão da Bíblia, dos livros e tudo mais. Antes de mais nada, eu quero dizer, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber os avisos de quando tiver mais vídeos novos. Já curte o vídeo e vai comentando aí o que vocês vão achando. É claro! Perguntas, dúvidas, enfim, eu vou adorar responder sobre esse assunto principalmente, que faz parte da minha vida há muito tempo. Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho. Eu sou cristã. É a verdade, não minto. E essa semana eu postei no meu Instagram uma pergunta. Na verdade, foi sem intenção nenhuma de fazer vídeo, foi mais pra conversar no Instagram mesmo. E eu vi a necessidade que muitas pessoas tinham de ler a Bíblia, gostariam, queriam, mas não sabiam por onde começar. Eu achei muito interessante as respostas que eu recebi, as mensagens que eu recebi, o resultado da enquete de pessoas que ainda tinham mais pessoas que liam a Bíblia frequentemente do que não liam, porém, as que não liam, elas tinham interesse em ler. Então, eu achei legal vir falar sobre esse tema aqui. E se você não está lá no meu Instagram, quer me seguir, vou deixar aqui embaixo também o meu @ para vocês. Então, gente, a Bíblia é o livro que fundamenta a fé cristã. Nós cristãos, se você é cristão, você precisa entender que a Bíblia é o livro que a gente considera, né, a palavra de Deus. Eu estou aqui com a minha super acabadinha, mas que eu não abro mão dela por nada. Ela é o livro que respalda tudo que a gente acredita. Então, se a gente é cristão, se a gente se diz cristão, se a gente vai na missa para os católicos ou, enfim, no culto para os evangélicos, a gente precisa entender a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa confirmar o que as pessoas estão falando pra gente. Quando eu vou na igreja, quando o pastor tá falando ou pregando, eu gosto de sempre estar com a minha Bíblia, ou seja ela física assim, ou no celular, eu gosto de ter ela para ler. Ele falou, na Bíblia tá escrito isso, será que tá escrito mesmo? Vou lá olhar, tá escrito? Legal. Então, é legal pra gente não só confirmar, mas também pra gente poder ler com os nossos próprios olhos, ouvir Deus falar com a gente de uma forma diferente. Porque um versículo, gente, a Bíblia fala que ela é viva, né? Então, um versículo, às vezes, ela vai falar com a gente de uma forma num dia. Hoje eu tô precisando ler esse versículo e eu vejo ele de uma forma totalmente diferente do que eu li ontem. Essa é a importância de a gente ler a Bíblia e não se basear só no que os outros nos passam da Bíblia, né? Por ela fundamentar a nossa fé, a gente precisa conhecer ela. Existem alguns países onde não é permitido você andar com a Bíblia, simplesmente porque não é permitido você ser cristão, ou não é permitido as pessoas serem convertidas ao cristianismo, e a Bíblia se torna algo raríssimo. Então, hoje no Brasil a gente tem a oportunidade de ter muita Bíblia. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse que não tinha Bíblia, inclusive eu até me ofereci para dar de presente, porque aqui na minha casa a gente tem no mínimo 5 Bíblias, e nós estamos em 2 pessoas. Então, assim, a gente vive essa liberdade de poder ter a Bíblia em casa, que muitos países não têm. A gente muitas vezes não aproveita essa chance, né? Pra quem vai começar a ler a Bíblia hoje, primeiramente, que Bíblia ler? As Bíblias, gente, elas, teoricamente, elas têm que ser todas iguais, né? O que elas falam é a mesma coisa, só muda a linguagem. O que seria a linguagem? Seriam formas de falar no vocabulário, na nossa gramática, que ficam mais fáceis ou mais difíceis. O que eu indico é que, primeiramente, compre uma Bíblia confiável, né? Que você sabe que é uma Bíblia de uma editora confiável, que realmente é uma Bíblia fidedigna, porque às vezes, hoje em dia, a gente não sabe o que a gente está comprando, e até nesse ramo pode ter coisas que são enganosas. Então, primeiramente, compre uma Bíblia confiável. Eu gosto de comprar Bíblias da Sociedade Bíblica Brasileira. Eu gosto muito dessa Bíblia, a Bíblia de Estudo Plenitude. Ela tem uns comentários de estudos bem legais. E, assim, a Bíblia ela não foi escrita em português, né, gente? Então, ela é escrita em vários idiomas. E essa aqui, por exemplo, em português, tá escrito aqui, pequena fé. Aí ele traz a palavra pequena fé no original de como ela foi escrita e o que pequena fé significava naquele original. Então, por isso que eu gosto dela, porque às vezes algumas palavras-chave, a nossa tradução em português não expressa exatamente o que a palavra lá original queria dizer. Então, algumas palavras-chave ela traz pra gente entender exatamente o que quem escreveu estava querendo dizer ali. Então, por isso que eu gosto dessa Bíblia de estudo. Mas existem várias outras Bíblias. Eu trouxe uma aqui diferente pra vocês verem. Essa é a Bíblia da Família,
que eu tenho aqui em casa também, que daí ela traz estudos sobre família, que também é bem legal. E existem bíblias, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia de todo mundo. Então, pesquisa aí. Se você quiser algo bem confiável, Sociedade Bíblica Brasileira, que tá escrito aqui embaixo, é uma bíblia confiável. Ou vai estar escrito SBB. Outra bíblia que eu acho super interessante para quem tá começando, para quem não entende muito, ou para quem quer ter uma segunda bíblia de apoio para entender melhor, existe uma bíblia chamada A Mensagem. Essa bíblia é uma bíblia na linguagem contemporânea e ela traz tudo numa linguagem mais fácil de ler. Vou botar para vocês um comparativo do mesmo versículo de João, fala a mesma coisa de formas diferentes e a gente consegue compreender melhor. Eu não gosto dela muito para acompanhar cultos, por exemplo, porque ela não segue um roteiro de versículos, ela simplesmente joga o texto. Sobre versículos, vamos falar agora. Como a Bíblia é dividida, vou tentar mostrar para vocês, não sei se vai aparecer na câmera, qualquer coisa eu boto foto. A Bíblia é dividida em livros, e Antigo e Novo Testamento, né? O Antigo Testamento é tudo aquilo na história antes de Jesus. No Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento tem 27. Todas as Bíblias têm um índice. Nesse índice, nossa, tá muito zoada a minha Bíblia. Meu Deus, me perdoem, gente. No índice, ele mostra todos os livros. Pra quem não tá muito acostumado a manejar, fala certinho a ordem. Aí, se você precisar do índice, você vai olhar. Ó, aqui começou com Gênesis, que é o mais fácil, né? O Gênesis é o primeiro livro, o Apocalipse é o último. Aí, pra dividir entre Velho e Novo Testamento, geralmente as Bíblias possuem páginas assim que dividem entre o Velho e o Novo Testamento. Então, essa parte aqui é o Velho Testamento, essa parte aqui é o Novo Testamento. E afinal, por onde começar? A Bíblia não é um livro que é pra você começar do começo e ir até o final. Você pode fazer isso, porém, a gente precisa entender o que diz na Bíblia. Eu já tentei ler a Bíblia inteira, inclusive eu quase acabei. Porém, eu vi que eu estava lendo a Bíblia simplesmente pra terminar e ler ela inteira e dizer eu li a Bíblia inteira. E eu tô admitindo isso aqui porque, sei lá, foi um tempo super legal. Foi um tempo que eu namorava com o Eduardo, a gente combinou de ler juntos. Mas no fim, eu não tava lendo a Bíblia porque eu realmente deveria ler, que era pra entender, que era pra ouvir Deus falar comigo, que, enfim, né? Eu tava lendo simplesmente ler pra ler corrido e ler com pressa e não prestava atenção direito no que eu tava lendo. Eu leio 10 vezes o mesmo versículo ou 10 vezes o mesmo capítulo porque eu quero entender, porque eu quero tirar o melhor do que aquilo ali tem pra mim. Então, muito mais vale a gente ler dessa forma do que ficar lendo por ler. Glória a Deus, glória a Deus. Na minha opinião, o primeiro livro que deve ser lido é para quem nunca leu a Bíblia ou para quem deseja começar, para quem já leu, mas nunca se deu bem com a leitura da Bíblia, eu indico começar pelo livro de João. Por quê? O livro de João, ele é a base de Jesus, ele traz princípios de Jesus, ele nos mostra quem é Jesus e ele nos explica, para mim, ele explica o que é a base da fé cristã. Aí, o que é que eu indico? Lê o livro de João, começa o livro de João. Os livros, gente, eles são divididos entre capítulos e versículos. Qualquer um, aqui tô em Mateus. Ó, aqui tá, Mateus 21, é um capítulo. Aí tem um númerozinho do lado das outras linhas que são os versículos. Então, quando eu falar Mateus 21, 34, sei lá, nem sei se tem. Tem. Mateus 21 é o capítulo 21, versículo 34. Aí você pode ler de várias formas. Por exemplo, eu tô fazendo um devocional agora que a gente tem que ler um capítulo por dia. Então é super tranquilo. Lógico, tem capítulos maiores, mas é bem tranquilo. Todos os dias eu vou lá e leio esse capítulo. Nesse devocional que eu tô fazendo, eu tenho que escrever depois. Mas assim, você pode criar metas para a sua vida conforme você desejar, né? Conforme for a sua disponibilidade de tempo. Muitas vezes vocês vão ver, quando começa a ler assim, e entender a história, principalmente na parte de Jesus, tu vê as coisas que ele tá fazendo, tu conhece melhor a história dele, vocês vão ver que vocês vão começar a ler e vocês não vão querer parar onde vocês deveriam parar, que tinham combinado, era 2 capítulos por dia. Aí tu vai ler o segundo capítulo e vai ficar, meu Deus, eu quero ler mais. E isso vai aumentando. Às vezes, realmente o dia é corrido, não deu tempo de ler a Bíblia hoje. Mas com o tempo, vocês vão ver que esse não deu tempo de ler a Bíblia hoje vai fazer falta. Não vai ser algo que vai ser, não deu tempo de ler amanhã. E se acontecer isso, vocês vão sentir aquele negocinho, eu queria ler, eu queria ouvir, eu queria saber mais. Outra dica que eu dou é tirar realmente um tempo, ficar sem o celular. O que me chama a atenção é o celular. Uma mensagem que eu recebi no Instagram falou que se distraía com o violão. Então, cada um se distrai com uma coisa diferente. Computador, namorado, enfim, marido.
Então eu acho importante ficar longe do que te distrai. Eu coloco meu celular virado para baixo para eu não ver nenhuma notificação e aí eu me concentro para ler a Bíblia. Então cada um tem o seu jeito de não se distrair, né? Eu acho que é importante para qualquer coisa que a gente vai fazer, estudos, qualquer coisa que precisa da nossa atenção, do nosso comprometimento, a gente tirar o que for de distração de perto. E aí, eu li João e agora? Você vai ver que o livro de João vai ter os capítulos, você vai indo lendo na ordem. E aí, quando você acabar, eu indico que você comece o Novo Testamento. Lá de Mateus, bonitinho, Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam a história de Jesus através do olhar de 3 diferentes pessoas. Então, vocês vão ver que os 3 livros são bem semelhantes, eles têm as histórias de Jesus. Lucas é o livro mais completo, as histórias mais detalhadas. Os 3 falam basicamente a história de Jesus. E é muito legal, conta as histórias dos milagres. São os primeiros livros do Novo Testamento por isso, porque o Novo Testamento começa com a chegada de Jesus. Aí ele conta a partir dali do nascimento de Jesus, de João Batista, que avisou que Jesus iria vir. E aí o Novo Testamento vai indo até chegar no Apocalipse. O que eu indico é que você leia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, aí João você já vai ter lido, e aí vai continuando. E depois você pode voltar, ler Gênesis para entender da criação, Salmos, que são livros, tem capítulos maravilhosos, capítulos que são super conhecidos, capítulos que quem tem aquela Bíblia aberta em casa, geralmente está aberta em Salmos, capítulos que nos enchem de esperança, de fé, enfim, vocês vão vendo a necessidade, e vocês vão tendo curiosidade para ler outros livros. Mas eu acho que o Novo Testamento, ele abre a nossa mente para o que é a Bíblia, para quem é Jesus, para os fundamentos da fé cristã, para tudo que a gente acredita. E enfim, gente, essa é a minha opinião pessoal, tá? Talvez você que tá vendo aí seja pastor, enfim, padre ou qualquer outra pessoa que estudou a Bíblia muito e tem outra opinião. Está tudo bem. É a minha opinião pessoal, de quem lê a Bíblia, de quem gosta, pra mim fica muito mais fácil ler dessa forma. A Bíblia é um livro que não é pra gente ler como os outros livros que a gente lê, termina e descarta. Não, a Bíblia é pra ser aquele livro que ele fica na cabeceira de cama e ele é lido. Realmente é lido, é mastigado, sabe? A gente precisa se alimentar da Bíblia. Como as coisas que a gente come de comida, a Bíblia alimenta o nosso espírito. Muitas vezes vai ter algo que você não vai entender da Bíblia. Isso é normal. Se você tiver dificuldade, você deve procurar um líder, um pastor, autoridade religiosa. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu tô aqui no que eu puder ajudar também para responder alguma dúvida. Não quero que esse vídeo fique longo, eu poderia falar muito mais sobre a Bíblia. Se vocês me deixassem, eu ficaria aqui falando por horas. Mas em relação à Bíblia, como começar a ler a Bíblia, é basicamente isso. Eu acho que a gente precisa ter disciplina, principalmente. A principal dica para ler a Bíblia é sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto não nos traz transformação, não nos traz melhora, não nos traz nada. A gente precisa ir contra as coisas que estão nos deixando paradas para avançar. Se você não tem Bíblia e não tem dinheiro para comprar, ou não gosta de coisa física, está acostumado com as coisas digitais, tem Bíblia de aplicativo. Tem aplicativo que faz devocional, tem aplicativo que te lembra de ler. Vou colocar aqui o aplicativo que eu mais gosto. Que ele dá pra fazer várias coisas nele, dá pra sublinhar, dá pra usar bastante mesmo se desejar. Eu tenho ele, uso quando eu não estou com a minha Bíblia, quando eu quero algo rápido, quando eu quero pesquisar algum versículo. Mas eu prefiro a Bíblia física, eu gosto de riscar ela, vocês podem ver. Eu gosto de ter ela aqui mesmo, mas nem sempre é possível. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouquinho diferente. Foi por uma necessidade que eu enxerguei e eu achei interessante trazer aqui. A Bíblia faz parte do meu dia a dia e espero que faça parte do seu dia também. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva no canal, comenta, compartilha com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.